Ieda, pode conduzir, por favor. Abre, depois o resto a gente faz para você. Vou falar em nome da presidente Ieda, tá? Sob o lema 2022-2023, Imagine o Rotary, declara aberta a nossa segunda reunião ordinária virtual do período Rotário. Sejam todos bem-vindos. Ingrid, por favor. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Na tribuna virtual Ana Lúcia da Silva Teixeira, associada representativa desta unidade rotária, classificação banco-gerente, ocupando neste período as funções de diretor de protocolo no clube e membro da equipe de protocolo da governadoria. Solicito a todos que não deixem de registrar suas presenças no nosso bate-papo, colocando nome e função, se estiver ocupando cargo em equipes da governadoria, e que mantenham os microfones desligados enquanto não estiverem se pronunciando. Liguem suas câmeras para que possamos interagir melhor, vendo todos na telinha. Informamos que esta reunião está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo Facebook e publicada no Uniclube e no YouTube. No período rotário 2022-2023, o Rotary Internacional tem como presidente a companheira Jennifer Jones, associada do Rotary Club Windsor-Roseland, Ontário, no Canadá. Como representante da presidente de Rotary Internacional, o diretor de Rotary Internacional, período 2021-2023, o companheiro Julio César Silva Santisteban Orreda, associado do Rotary Club de El Rímac, Peru, e como governador distrital, Luiz Carlos Fávaro, associado do Rotary Club de Nova Iguaçu. Estamos recebendo hoje o nosso companheiro Carlos Hardwin de Souza para seu autorretrato no Quem Sou Eu? Para a instrução rotária, convido a nossa coordenadora da Comissão de Imagem Pública, a companheira Ângela Vitória. Gente, eu não consigo abrir a pauta com uma frequência, eu também preciso ler hoje. Ana, dá prosseguimento, por favor. Obrigado, Ângela. Aguçando o nosso compromisso com os serviços profissionais no Rotary. Autor Arquimedes Teodoro, ex-diretor do Rotary Internacional, ex-curador da Fundação Rotária. Todos sabemos que o Rotary é, essencialmente, uma associação de profissionais, que a genialidade de Paul Harris, ao concebê-lo, foi procurar reunir pessoas dedicadas a atividades distintas, com outro enfoque das associações gremiais, onde os assuntos a elas pertinentes dizem respeito, principalmente, aos interesses corporativos de seus membros. No Rotary, a representação profissional tem um sentido mais abrangente. Ela visa colocar homens e mulheres em contato permanente através de reuniões semanais e de sua participação em projetos de prestação de serviços estimulados pelo companheirismo, baseados numa dinâmica que aproveite talentos, disponibilidade de tempo e a vocação de seus membros para realizar ações voluntárias que melhorem as comunidades, promovam a paz
e ajudem pessoas que deles necessitam. Hoje em dia, embora estejamos assistindo ao incremento de certos estímulos dentro da nossa organização para que os serviços de caráter humanitário e educacionais recebam maior atenção, em face das reais carências do mundo, não podemos nos esquecer das origens do Rotary, dando justo e permanente relevo ao nosso comprometimento com as boas relações nos negócios e nas profissões, promovendo-as dentro e fora do clube. Há os que questionam a pureza do Rotary nesse assunto, mas, na instituição de sua importância no mundo moderno, não pode se conformar com os desvios de natureza ética que campeiam por aí, até porque o que nos atrai nele permanecer é saber que, como sócios dos Rotary Clubs, nos constituímos no seu patrimônio moral, algo inestimável, que ganha força e confiabilidade pela conduta ilibada dos que aderiram ao seu ideário. A respeitabilidade que soubermos despertar é nosso maior tesouro. A verdade é que estamos nos descurando um pouco em dar relevo adequado aos serviços profissionais na prática diária do mundo. Já ouvi de muita gente que, se formos nos apegar estritamente aos ditames da ética em nossas relações de serviço e negócios, não conseguiremos sobreviver. Fala-se a boca pequena que muitos exemplos de comportamento aético vêm de grandes empresas e de políticos aproveitadores. A noção de lucro honesto, se possível, ganha às vezes tanta aceitação que muitos se desencorajam de atuar dentro das linhas de comportamento ético, um dos pilares de manutenção da confiabilidade indispensável em qualquer relação humana. E o Rotary? Como fica? Sem querer posar de suprassumos dos bons costumes, mas conscientes que os caminhos da ética são os que têm que prevalecer, não podemos nos incluir no rol dos que buscam a lei do Gerson para justificar infrações nesse campo. Como homens e mulheres comuns, temos virtudes e defeitos, procurando estimular aqueles e atenuar estes últimos. Mas o que é mais importante é ganharmos consciência de que nossa condição de rotarianos nos leva a nos aprimorarmos sempre em nossas relações profissionais, recebendo dentro de nossos próprios clubes as influências do que procuram pautar suas vidas dentro dos limites da ação moral, do respeito mútuo e da sadia competição magnificamente enunciada na prova quádrupla. O presidente do Rotary Internacional em 1921, 1922, Crawford C. McClure, acho que é isso, McClure, já naquele tempo, deixou-nos uma grande lição. Se não tivermos os mesmos altos padrões de conduta em nossas relações profissionais e em nossas relações sociais, não seremos uma organização confiável. Se o próprio Rotary não refletir essa verdade, ele não perdurará. Convido agora o companheiro Carlos Arduin para ocupar a tribuna virtual. Olá, está sendo um prazer para mim estar me dirigindo a você, a todos vocês, né, para falar quem sou eu. É uma raridade isso, eu nunca fiz um negócio desse, que eu gosto muito de ouvir a experiência dos outros, né? A gente aprende mais ouvindo do que propriamente falando, né? Aliás, isso é uma técnica de aprendizado, né? Você só aprende quando ouve e não quando fala, né? Mas, enfim, é um prazer estar aqui falando um pouquinho de mim e gostaria demais que pessoas jovens, né, ainda início de carreira, pudessem ouvir o que eu vou falar. Mas, enfim,
Meu nome é Carlos Arduin, né? Sou membro do Rotary do Rio Comprido desde fevereiro do ano passado. Fez um ano, fez um ano esse ano. Sou estagiário ainda, né? Sou estagiário, sou um trainee, usando a experiência de vocês, né? Sobre o Rotary, né? Dando de si, sem pensar em si. O meu padrinho, né? Meu companheiro, o Adelino Vicente, do qual conheço ele como Almeida, né? Ele também não me chama pelo meu primeiro nome, acho que ele nem sabe, né? Mas eu trabalho com ele, eu sou um parceiro dele na empresa que ele tem desde 1995, aqui no centro do Rio. Aliás, eu não estou no Rio, agora estou aqui em Pernambuco. Só no final do mês eu retorno e estou trabalhando com o nosso companheiro, o Adelino. Mas eu sou originário de uma família de 5 pessoas, né? Meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos, né? Tenho um irmão falecido já, o Luiz Arduin, o Luizinho, faleceu em 8 de novembro de 2019. Ele teve um infarto por causa da medicação que ele usava. Ele tinha Parkinson desde os 32 anos, uns casos raros de Parkinson, né? Ele teve que se aposentar muito cedo como engenheiro mecânico. E a gente sempre batalhou muito, tanto eu como ele, a minha irmã. Mas eu também sou engenheiro civil, ele era engenheiro mecânico. Minha irmã é enfermeira, já está aposentada, né? Aposentou relativamente há pouco tempo. Minha irmã se formou pela Ana Nery, né? Uma das grandes escolas de enfermagem, que é conhecida mundialmente pela Universidade Federal do Rio. E tem também mestrado. Eu e minha irmã temos mestrado. Eu sou mestre em administração de empresas, depois que eu fiz engenharia. Minha irmã tem um mestrado em enfermagem. A minha experiência de vida começou com um grande desafio. Aliás, uma coisa que eu gosto de falar para todos, quando eu fui professor durante uns 7 anos, mais ou menos, dei aula como professor universitário nos cursos de administração de empresas e ciências contábeis. E eu gostava de falar de um grande desafio de todos nós, né? Nós somos vencedores de cara, né? Só pelo fato de termos nascido, nós somos vencedores, né? Tivemos que vencer milhares de espermatozoides chegando lá na boca, né? Só um vencedor tem nessa história e todos nós somos vencedores nesse aspecto. Mas o meu nascimento já foi muito difícil, né? E só descobri recentemente o porquê que meu pai, eu como primogênito, eu tinha a preferência do meu pai, não pelo fato de eu ser um primogênito, mas pelo fato de eu ter sobrevivido à minha gestação, né? O meu pai teve que escolher, na época, em 1955, no dia 18 de abril de 55, meu pai teve que escolher entre eu e minha mãe, né? Eu não conseguia nascer porque eu era muito grande, né? Eu já era muito grande. Eu tenho 1,90 m e já nasci grande. E não com 1,90 m, é claro. Mas havia um problema para eu sair de dentro da minha mãe, né? E o médico chegou para o meu pai, ele teria que fazer uma escolha, né? Se ele fosse forçar o meu nascimento, que naquela época era natural, não era cesárea, ele tinha que escolher a minha mãe ou eu. Se ele escolhesse a minha mãe, ela poderia ainda gerar outros filhos, né? E se ele escolhesse a mim, havia o risco de perder a minha mãe, né? E ele tinha que fazer uma escolha, ele assinou um documento escolhendo a minha mãe, e o médico fez o possível para me tirar vivo, tanto é que eu estou aqui, né? Então, nessa época, eu fui tirado a fórceps. Fórceps é um tipo de pinça e o bebê é retirado dentro do útero. Isso é coisa medieval, já não se usa mais isso, né? Hoje é cesárea, né? Quando existe um risco desse tipo, a gente simplesmente abre a bolsa e retira a criança, né? No meu caso, não tinha como. Aí o médico avisou que eu poderia sair em pedaços, mas que ele faria o possível para me salvar, né? E meu pai ficou lá fora, né, torcendo pelo meu nascimento, né? Quando ele ouviu lá de fora o meu choro, né? E meu pai ficou exultante, o médico veio e comunicou: olha, eu consegui tirar o seu filho e tal,
Aí descobriu que era homem, né? Uma criança masculina, e papai ficou muito contente com isso. Então, o meu nascimento foi já o primeiro desafio que eu encarei na vida, dos diversos desafios que todos nós temos nas nossas vidas, né? Cada um tem os seus desafios, somos movidos a desafios. Eu também conto uma história da vida do meu pai, que é muito importante, né? Eu sempre falei isso na faculdade, né? Eu trabalhei 8 anos também pelo Sebrae como consultor e instrutor, e eu falava para os empresários, potenciais empresários, que eu era filho de um vendedor de amendoim. E ninguém acreditava, né? Todo mundo achava que eu estava brincando. Como filho de vendedor de amendoim? O pessoal pensa logo de uma forma pejorativa. Não, meu pai não venceu na vida como vendedor de amendoim. O vendedor de amendoim foi o meio. Na época, em 1946, era o pós-guerra, meu pai tinha mais ou menos uns 14 anos, 14 para 15 anos, e vendia amendoim na porta de uma construtora no centro do Rio. E meu avô já tinha falecido, ele se tornou um arrimo de família, e ele tinha que vender amendoim todo dia. Minha avó preparava o amendoim, daqueles em cone de papel, acho que alguns de vocês conhecem, né? O cone de papel com amendoim torrado. E meu pai vendia amendoim na porta dessa construtora aqui no centro do Rio, acho que era ali na Nilo Peçanha. E ele usava um anelzinho do Fluminense, aqueles anel barato de latão, com o escudozinho do Fluminense. E 2 diretores saindo na hora do almoço, torcedores fanáticos do Fluminense, viram meu pai com aquele anel no dedo, né? Ô, garoto, você é torcedor do Fluminense? Aí meu pai mostrou o anel, sou. Pô, garoto, você, torcedor do Fluminense, tem que ser alguém na vida, rapaz. Você aí vendendo amendoim, você está estudando. Meu pai falou que tinha parado para poder vender amendoim. Aí ele disse, não, garoto, quanto tem de amendoim? Aí compraram todo aquele amendoim no meu pai, né? E mandou ele para casa, né? Aí meu pai foi para casa e disseram que ele tinha que estudar, que não podia ficar na rua, mandaram ele para casa. Aí, quando chegou em casa, a minha avó viu que ele vendeu o amendoim todo, uma vez só, preparou mais amendoim e mandou ele de volta. Mandou ele de volta para mim, no mesmo ponto. Aí, no mesmo dia, os caras, no final do dia, dá de cara com ele, com aquele latão cheio de amendoim outra vez para vender, né? Aí, o que ele fez? Os mesmos caras saíram no final do dia e deram de cara com ele vendendo amendoim outra vez. E, mais uma vez, eles chamaram a atenção do meu pai. Não, rapaz, você é torcedor do Fluminense, tem que ser alguém na vida. Você quer trabalhar na nossa empresa? Né? Aí, numa época de 1946, pós-guerra, havia um desemprego muito grande, ainda mais um garoto de 14, 15 anos. Aí meu pai topou, e eles resolveram pagar todo o estudo dele, se ele fosse trabalhar. Aí meu pai concordou, mas ia conversar com a minha avó. Aí, para ter certeza que meu pai ia estar lá no dia seguinte, ele ia começar como office boy. E ele chegou em casa, eles compraram, dessa vez compraram outra vez todo o amendoim dele, compraram a lata também, né? Para ter certeza que ele não ia vender mais amendoim. Aí compraram a lata também, depois jogaram aquela lata fora e mandaram ele lá para casa. Quando ele chegou em casa, ele quase apanhou da minha avó, porque ele havia vendido a ferramenta de trabalho, vendeu a lata. Mas ele conseguiu explicar a tempo que ele vendeu a lata porque o pessoal, o empregador dele agora, queria que ele trabalhasse já no dia seguinte, levasse toda a documentação. Ele começou a trabalhar nessa empresa como office boy, pagaram os estudos dele, e em 30 anos ele era o dono daquela construtora, né? Então, foi uma história de sucesso, uma coisa assim, realmente maravilhosa, né? Como as oportunidades pintam na vida de qualquer um, né? Vendo oportunidade em problemas e não um problema nas oportunidades. Acho que eu já falei sobre isso aqui. Então, aí quando eu digo que eu sou filho de um vendedor de amendoim, o pessoal acha graça, né? Que eu não tenho o tipo de vendedor de amendoim, mas isso aí é xenofobia, né? Claro, qualquer um pode começar a vida vendendo amendoim e ser alguém na vida. Temos aí o Silvio
Santos também para provar. Ele começou vendendo cadetas ali na Praça da Sé. Enfim, isso foi muito bom. Aí o senhor Ivanil, meu pai, passou a ser dono daquela construtora e meu pai era um grande administrador, mas ele tinha uma profunda admiração, não por administradores, mas por engenheiros que ele contratava, né? Meu pai contratava engenheiros, arquitetos, contratava o pessoal para essa construtora, né? Ele passou a dirigir a construtora depois de alguns anos. Ele passou pelo departamento de compras, se tornou um grande comprador dessa construtora. E já bem no final dessa construtora, ele tinha 15% da construtora, e o dono da construtora resolveu se aposentar e ofereceu o resto das cotas dele para o meu pai ficar sozinho nessa construtora. E foi aí que meu pai teve medo de assumir um passivo muito grande, né? A construtora tinha um passivo que ele que controlava todas as compras e controlava o financeiro. E meu pai era um ótimo administrador. E meu pai ficou com medo, porque meu pai não era um empresário, ele era um administrador. Então, mas ele já tinha colocado na cabeça que o filho primogênito dele, o preferido, teria que ser um engenheiro, né? Então ele me preparou para ser um engenheiro, né? Imaginando com o conhecimento que ele já tinha, ele fechou a construtora, eu deveria ser um engenheiro. Quando ele fechou a construtora, nós passamos por um momento difícil financeiramente, né? Ele deixou de ter uma renda como dono de construtora, era uma boa renda, né? Com essa renda, ele construiu uma casa na Ilha do Governador. Nós somos originários lá de São Gonçalo, nós nascemos em São Gonçalo, eu e meus irmãos, e viemos morar na ilha. E quando viemos para a Ilha do Governador, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, né? Meu irmão tinha entre 6 e 7, minha irmã era 3 anos mais nova do que nós. E fomos morar na Ilha do Governador. Passei a minha infância toda na Ilha do Governador e só saí de lá para casar, né? O meu primeiro casamento, eu saí da Ilha do Governador e meus pais ainda continuaram lá até vender a casa que ele construiu através dessa construtora que ele tinha, né? Então, a casa foi projetada pelos arquitetos que trabalhavam com ele e ela foi construída pelos engenheiros que ele também tinha contratado. Mas o sonho dele é que eu fosse um engenheiro. E quando ele resolveu fechar a construtora, estamos numa situação realmente muito difícil, e não tinha como eu fazer uma faculdade de engenharia. Eu teria que estudar, fazer um pré-vestibular e tentar uma federal, eu e meu irmão. E para o meu irmão, ele teve a ideia de ele cursar o ensino técnico, né? A antiga Celso Cov, né? Da Fonseca, aqui na Tijuca, em frente ali o Maracanã, na Tijuca. E meu irmão foi fazer máquinas e motores como técnico e eu fui para o Exército, né? Meu pai teve a feliz ideia de eu ir para o CPUR. O CPUR era um centro de preparação de oficiais da reserva e ele fez uma conta interessante. Meu pai era muito bom de planejamento. Aliás, o planejamento nas empresas, planejamento estratégico, esse que eu fiz aí para o Rotary, todo o conhecimento de planejamento é militar, né? Veio dos militares, né? Desde a época de Roma antiga, né? Aqueles exércitos romanos que saía combatendo na Europa inteira, conquistando terras, era com base em planejamento estratégico. E hoje as empresas têm planejamento estratégico com base no conhecimento de logística, logística militar, né? Interessante isso. Então, eu fui para o Exército. Meu pai calculou que um ano poderia ser um oficial, efetivamente me tornei um oficial do Exército. Aí eu era muito bom, eu sempre me esforcei muito para aquilo que eu fazia, né? Procurei ser o primeiro aluno da escola de oficiais da reserva, mas não consegui, não. O outro lá conquistou isso com todo o mérito. E eu sempre procurei fazer o melhor, né? O esforço para fazer o melhor é o mesmo para não fazer nada, ou para fazer muito ruim. Então, a minha filosofia sempre foi me esforçar e ser o melhor. E na época eu tinha que fazer um estágio, aí eu escolhi o estágio na Brigada de Paraquedistas, né? E eu tinha que passar por uma prova muito difícil, a prova difícil era física. E resolvi que eu iria para a Brigada porque o risco de salto. Tinha um soldo 45 maior.
45% bem maior. Então, fui para a Brigada. Na Brigada foi onde conheci o nosso companheiro Adelino, né? Eu tenho o nome de guerra Almeida, né? E da Brigada eu fui para a Polícia do Exército. Da Polícia do Exército eu comecei a fazer engenharia, né? Aí eu já tinha dinheiro, né, como oficial, para pagar uma faculdade de engenharia. O dia que o comandante lá da Polícia do Exército, eu falei para ele que eu ia dar baixa porque não estava dando para o cursal fazer engenharia e tirar o oficial de dia, né? Tirar os plantões da unidade. Aí ele fez de tudo para eu não sair, né? Eu era muito querido. Aí eu disse, não, eu preciso sair para estudar. Não, rapaz, a vida civil não vai te dar nada, rapaz. Você tem que ser um militar, porra. Continua na carreira, você vai ser bem-sucedido e tal. Ele me deu um final de semana para eu pensar, né? Guardou lá a minha baixa, minha solicitação de baixa, mandou eu pensar um final de semana todo. Na segunda-feira eu cheguei lá e veio logo me perguntar, logo de manhã cedo, e aí, qual a sua decisão? Vou sair. Você é louco. Não sou louco, não. Eu quero fazer engenharia civil. Esse foi o planejamento que meu pai fez e fui fazer engenharia civil. Aí o dinheiro que eu tinha recebido naquela época deu o suficiente para eu cursar, para vocês terem uma ideia, deu o suficiente para eu cursar uns 10 meses da faculdade de engenharia. Eu tive que fazer uma faculdade particular. E logo o dinheiro acabou, né? Não durou um ano. Aí, com os conhecimentos que meu pai tinha, eu fui trabalhar na Ingefusa, uma empresa de engenharia de fundações. Por isso que eu conheço um pouquinho de fundações. E fui trabalhar na Ingefusa. Aí lá trabalhava de manhã à noite, chegava na faculdade às 18 horas, as aulas começavam às 18h20, iam até às 10 horas da noite, 10h20 da noite. Todo dia, rapaz, de segunda a sexta. Foi um grande sacrifício que eu tive que fazer. Na verdade, eu perdi a minha... Perdi não, né? A forma de a gente dizer, né? Mas aquela juventude de festa, de namoro, tudo isso eu tive que relevar para poder terminar uma faculdade de engenharia, que é muito difícil, né? Você cursar uma faculdade de engenharia à noite. Mas, enfim, eu consegui, graças também à força que minha mãe me deu. Terminei a faculdade de engenharia, trabalhei em diversas empresas de engenharia que me ajudaram a manter a faculdade, né? Ajudaram, inclusive, eu comprar o meu primeiro carro. E quando eu me formei em 1980, eu comecei a trabalhar como engenheiro, eu respondia para uma construtora lá em Campo Grande, mas essa construtora me explorava demais, me tornou responsável por diversos prédios, diversas construções, e eu tinha que trabalhar de domingo a domingo, eu não ficava sossegado. Tanta construção em andamento, e chegar na segunda-feira está tudo certinho para começar mais uma semana, né? Eu era bastante explorado, e quando chegou em 1982, eu resolvi sair da construtora, achando que seria fácil me colocar no mercado. E em 1982 coincidiu com a crise da construção civil, e eu não conseguia mais o emprego que eu queria, com o salário que eu ganhava. E fui a muitas entrevistas, eu era chamado para muitas entrevistas, mas eu tinha engenheiros no mercado desempregado com mais de 5 anos de experiência, com família, coisa e tal. Aí eu deixava, não quero esse salário, não. Eu mereço muito mais. Esse é o salário que eu ganhava como técnico. Agora sou engenheiro, quero receber como engenheiro. E eu não conseguia. Aí, quando foi em fins de 1982, eu já estava fazendo um curso de especialização lá na Universidade Federal de engenharia de produção. Foi a minha primeira especialização, foi engenharia de produção. Eu gostava muito de engenharia de produção, tudo que é ligado à indústria eu adorava, né? Eu trabalhava numa indústria de construção civil, então eu adorava a indústria. E terminando o curso de engenharia de produção, eu comecei a procurar anúncios em outras áreas para eu trabalhar fora a construção civil, que estava em crise no mercado, e fui trabalhar na McDonald's. Fui trabalhar na McDonald's como trainee de gerência, eles estavam procurando trainees de gerência, né? Foi onde eu consegui conhecer o Peter Bird Rodenbach.
Peter foi o fundador da McDonald's aqui no Brasil, a primeira loja que ele abriu ali na Hilário de Gouveia, 78. Em 1979, abriu a primeira McDonald's em Copacabana, né? Eu até passei um período nessa loja de Copacabana como treinamento, e eles selecionaram, eram engenheiros, economistas e administradores de empresas para trabalhar na primeira turma de trainee de gerência da rede McDonald's. Fomos contratados eu, mais outro engenheiro civil e um engenheiro mecânico. E eu me destaquei. Mais uma vez, eu consegui me destacar por um esforço. Fiz um grande esforço, né? E eu lembro que uma vez o treinamento consistia também em você usar uniforme de atendente e trabalhar em todos os setores da McDonald's, né? Eu tinha que trabalhar em todos os setores. E um desses setores era trabalhar limpando o lobby aqui na São José. Eu estava na São José 91, tem essa loja até hoje ali. E já essa São José já foi uma das maiores lojas do mundo na hora do rush. Ela chegava a vender 12 mil lanches na hora do rush, em uma hora. Então, esse era um número incrível para a história da McDonald's mundial, né? Então, para vocês verem como é que o Brasil foi considerado logo no início da história da McDonald's no Brasil. Aí aprendi tudo sobre a McDonald's. Uma vez eu estava limpando o lobby, usando aqueles esfregões mop com aquela vasilhame grande, feito um balde, cheio de água com o espremedor do esfregão mop. Aí um cara me para na frente do meu esfregão, segurando uma bandeja com batata frita e um Big Mac. Aí ele olhasse para mim, né, que eu estava usando um bonezinho. Arduin, é você? Aí eu, porra, Ezequiel, o que você está fazendo aqui, cara? Arduin, você comprou a McDonald's? Rapaz, se eu tivesse comprado a McDonald's, você acha que eu estava aqui limpando o chão, pô? Não, rapaz, eu estou num programa aqui de treinamento. Você está sujando o chão que eu acabei de limpar, cara. Tira o pé daí, cara. Tira o pé daí, Ezequiel. Aí o Ezequiel estava trabalhando como engenheiro na Petrobras, aquele prédio da Petrobras ali na Avenida Chile. E aí cismou que eu tinha que me ajudar, que eu desci demais. Arduin, você desceu demais. Você é um engenheiro, rapaz. Você não pode estar limpando o chão de uma loja. Aí, rapaz, o Ezequiel encheu a minha paciência para eu largar o esfregão e vir com ele lá no pé da Petrobras. Queria me conseguir um emprego. Eu falei, não, rapaz, eu já estou empregado, tira o pé, você está sujando o chão. Aí ele foi embora. Foi embora inconformado que eu estava ali trabalhando, né? Aí, no outro dia, ele aparece lá, eu estava na chapa. Eu ficava em rodízio dentro da loja, eu estava na chapa fritando hambúrguer, quando um atendente veio me avisar que tinha um amigo meu gritando lá no balcão para eu sair de lá de dentro. Era o Ezequiel. Ezequiel outra vez. Ele ficava gritando lá de fora, que eu vim embora, que ele conseguiu um emprego para mim na Petrobras. Aí eu pensei, ô Ezequiel, vai embora, rapaz, vai embora. Eu falei para a moça, dispensa ele é maluco, bota ele para fora. Engraçado, o Ezequiel ficou aborrecido comigo e nunca mais me procurou, nem quando eu já era gerente, já usando a gravatinha de gerente, né? Então, esse processo de treinamento da McDonald's era muito interessante. É tipo o sistema japonês de aprendizado. Eu pego um engenheiro numa indústria, recém-formado, e bota o engenheiro lá dentro no chão da indústria para fazer de tudo, até mesmo de limpar os equipamentos no final do dia. Um engenheiro japonês faz isso. E ele faz isso com muito prazer e com muito orgulho, porque é uma forma de você entender as dificuldades de um funcionário desde a sua mais seu mais baixo nível operacional. Então, esse sistema é bastante interessante, é tipicamente alemão, japonês, entendeu? E americano, né, de aprendizado. E eu passei em todos os setores, até chegar à gerência, né? Na gerência, eu já cuidava do financeiro, fazia estatístico do custo de alimentos diariamente, eu tinha que fazer a apuração financeira, tinha que fechar com a movimentação do estoque, tinha que fechar a movimentação física do estoque, tinha que fechar com o financeiro.
Enfim, eu dentro da McDonald's eu tive um crescimento muito grande, me tornei amigo do Peter Rodenbeck, né? Ele tinha uma consideração grande por mim, e eu também tinha uma admiração grande por ele, né? Foi ele que me ajudou. E o dia que eu anunciei que eu ia sair da McDonald's, recebi um convite da Coca-Cola, rapaz. Na McDonald's eu trabalhava 18 horas por dia, de domingo a domingo, né? Era um trabalho muito pesado. Aí, quando informei o Peter que eu ia sair da McDonald's para a Coca-Cola, o Peter saiu lá do escritório dele para ir conversar comigo e me demover a não deixar a McDonald's. Porque na McDonald's eu era o Roberto, ele me chamava pelo segundo nome. Na McDonald's eu era o Roberto Arduino, né? E lá na Coca-Cola eu seria apenas mais um número num crachá, né? E ele tinha razão, ele tinha razão. Mas eu estava com tanta vontade de trabalhar no marketing da Coca-Cola, que eu teria mais um aprendizado, que eu saí da McDonald's sem olhar para trás. Eu queria realmente aquele novo desafio. Eu já tinha chegado à gerência na McDonald's, aí o Peter já estava me mandando para os Estados Unidos, mais um curso nos Estados Unidos, e ele tentou me demover de todas as formas, mas eu já estava decidido. E fui para a Coca-Cola. Da Coca-Cola em diante, depois eu saí, fui para a empresa de petróleo. Em empresa de petróleo, fui gerente de mercado revendedor pela Atlantic Petróleo. Eu sou o autor da vinda da AMPM Mini Market ao Brasil, né? As lojas de conveniência AMPM, né? É o anti-merídia, o pós-merídia. Então, eu sou o autor, né? Um dos autores, né? Teve um outro também, e trouxemos para o Brasil, depois de um estágio nos Estados Unidos, eu trouxe essa empresa para o Brasil, né? Hoje aí são acho que são 1.400 lojas espalhadas no Brasil, e a companhia Atlantic, ela é muito interessante a história dela. Eu depois saí para Texaco, né? Porque a Atlantic resolveu vender as lojas, passar as lojas para os franqueados das lojas de conveniência que estavam fora do posto de gasolina. E a gente só tinha aberto 8 lojas em posto de gasolina porque a legislação não permitia, na época, a venda de alimentos em lojas, em posto de gasolina, né? Na época não tinha, a gente não conseguia o alvará para isso. Por isso que eu abri 8 lojas fora do posto de gasolina. Mas aí eu peguei e saí. A companhia resolveu desarticular com essas lojas e eu não queria arriscar a perder meu emprego. Aí fui para Texaco fazer a mesma coisa. Aí na Texaco, eu fui para Texaco em 1989, fui contratado como gerente do mercado de conveniência. Fiz lá a mesma coisa, né? Eu trouxe as lojas de conveniência da Texaco para o Brasil e tornei elas uma realidade aqui no Brasil. Era um conceito novo de mercado, né? E foi muito bom essa experiência com a Texaco, né? Depois eu fui para o mercado revendedor de combustíveis, né? E depois, em 1991, a Atlantic conseguiu a autorização para operar loja de conveniência em posto de gasolina e me chamou de volta. Aí me chamou, fez uma excelente proposta, acabei voltando, né? E nesse inteirinho, passei um período também nos Estados Unidos trabalhando pela Carrier. Trabalhei pela Carrier nos Estados Unidos, lá em Syracuse. Também foi uma história bastante interessante. Eu fui para Syracuse pela Carrier, a sede da Carrier, para trazer a Total Line, uma rede de peça de distribuição para o Brasil. Aí eu fui para lá, depois fiquei em São Paulo, foi onde eu morei em São Paulo, passei a conhecer bem São Paulo, e trouxe essas lojas. Comecei com a primeira loja em Campinas, aqui em São Paulo. E também foi muito bom. Enfim, foi uma experiência enriquecedora, né? Até a companhia Atlantic ser vendida, ela foi vendida para Ipiranga Petróleo em dezembro de 1993, e em 1994 eu passei para Ipiranga e a companhia passou a fazer a migração. Eu estava sendo treinado para ser um diretor da Atlantic, foi aí que eu voltei aos Estados Unidos, passei por um treinamento, passei por todas as bases de distribuição aqui no Brasil, por isso que eu tenho uma experiência boa em base de distribuição, precificação de preço de combustíveis. Finalmente, eu saí, fui para o mercado revendedor como parte do meu treinamento para ser um diretor, e a empresa foi
foi comprada pela Ipiranga, e eu acabei não ficando na Ipiranga, e em 94 me lancei como empresário. Não queria mais trabalhar para ninguém, independente também da Coca-Cola ter me chamado 2 vezes para retornar para o sistema Coca-Cola. Enfim, essa foi a minha vida profissional. Passei a ser empresário a partir de 1994. Abri uma rede de lojas aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio. Cheguei a ter 7 lojas de operação. Tinha loja no Downtown, tinha loja no Novo Leblon Shopping, tinha loja em Jacarepaguá, tinha loja na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é uma história à parte. Um dia eu vou escrever um livro sobre essa minha trajetória, porque foi uma trajetória profissional fantástica, né? E um dia eu escrevo um livro sobre isso, foi bastante interessante. Passei por muitos percalços como empresário nesse segmento, montei uma indústria de confecção de roupa, e nesse período também montei uma indústria de confecção de roupas de banho e de roupões de banho. Aqui no Rio de Janeiro não existia indústria, na época, pelo menos, de atualhado, nem de toalhas e nem de roupão de banho. Passei a ser fornecedor de academias aqui no Rio. Ganhava muito dinheiro, né? Montei também uma indústria de panificação, né? Abastecer outras lojas, principalmente lojas de conveniência da ESSO, da qual também fui franqueado de uma ESSO, loja de conveniência, a ESSO Hungry Tiger, na Taquara, em Jacarepaguá. Eu fui franqueado daquela loja que tinha ali. Acho que esse posto acabou, né? Meu primeiro casamento acabou e, com isso, acabou as empresas, né? Eu sempre falava no Sebrae que o grande casamento seu como empresário, na verdade, não é empresa, mas é você manter um casamento saudável, usar essa sua experiência para manter um casamento saudável e nunca levar a sua esposa para dentro da empresa. Nunca, 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 nunca. Sempre geram conflitos. E eu, com essa experiência que eu tive de 8 anos no Sebrae, eu tive isso confirmado, né? Todo empresário que tinha família dentro da empresa dava problemas, sérios problemas, né? O camarada passa a falar com a mulher de negócios, ele fecha a empresa, mas continua falando em negócios em casa, né? Isso aí é terrível, porque toda empresa sempre tem conflitos, né? Sempre tem problemas. Se a empresa não tivesse problema, não precisava de administradores. Então, acaba que o casal leva problemas da empresa para dentro de casa, e isso pode custar o casamento. Normalmente custa o casamento, né? Acaba com o casamento. Depois tem problema de sucessão, você poupa seus filhos para não trabalhar na empresa, aí você acaba tendo problema de sucessão na velhice, porque você preparou seus filhos para trabalhar fora da empresa, né? Foram ser médicos, foram ser engenheiros, mas sem pensar na empresa. Um dia você precisa passar para os seus sucessores e você descobre que não tem, né? É um problema bastante interessante e muito recorrente isso. Então, eu fui para o Nordeste, né? Fui parar no Nordeste com o final do meu casamento. Eu simplesmente entreguei tudo, né? Entreguei tudo. Já tinha 2 filhos e saí só com a roupa do corpo, né? E aceitei um convite de uma empresa familiar no Nordeste e fui para Recife, Pernambuco. E lá em Pernambuco eu fui trabalhar, tinha uma empresa familiar, que era tudo que eu queria, né, com esse tipo de problema, e ela estava praticamente quebrada. Ela tinha uma redistribuição de postos de gasolina com loja de conveniência, 21 postos espalhados na Paraíba, onde tinha a maioria, tinha 2 postos em Pernambuco e 1 no Rio Grande do Norte. Então, fui para lá exatamente para levantar essa rede. Em 5 meses, eu tive muito sucesso, levantei essa rede e fui para lá em 2004, foi onde eu conheci a minha atual esposa, a Lia Elba Ramos, né? Do qual, literalmente, eu devo tudo para ela, né? Foi ela a minha ajudadora, foi ela a minha cúmplice, foi ela a minha apoiadora, foi tudo para mim. Ela realmente me levantou, né? Eu cheguei no Nordeste sem família, sozinho, né?
e conheci ela em um dos postos onde ela tinha saído de Pernambuco para alugar umas salas num shopping que pertencia a essa família, né? E me colocaram também para administrar esse centro comercial. Puxa vida, rapaz, era tanta coisa que eu fazia. Eu trabalhava de noite, lá em João Pessoa, onde tinha a maioria da rede, né? E também tive sucesso, né? Mas o meu maior sucesso foi ter conhecido a Nielba, né? A Nielba sempre foi uma batalhadora, né? Sempre foi uma batalhadora, sou um admirador. Aliás, a gente se admira mutuamente, né? É muito importante essa cumplicidade do casal. E foi ali que me fez concluir um mestrado. Eu tinha começado um mestrado em 1989, na PUC do Rio. Foi o primeiro mestrado profissional no Rio, foi o da PUC, né? Eu comecei a cursar lá o mestrado em segredo, porque eu estava já na Texaco, e a Texaco não apoiava que os seus executivos fizessem um mestrado, muito menos um doutorado, né? Eles tinham sérias restrições, é um pessoal da academia, até hoje aqui no Brasil, a academia não fala com as empresas, não tem nenhum tipo de relação, nenhum tipo de parceria, como tem na América do Norte. Então, as empresas não querem saber de mestres nem doutores que vêm da academia para dar ordens e querem comandar todo mundo, achando que é o dono da batata quente. Enfim, eles nunca respeitaram o pessoal da academia. Aí eu tive que esconder o meu mestrado, a companhia pagava cursos para ser aquele executivo de sucesso, ela não queria que eu fizesse um mestrado. Aí eu fiz em segredo. Deixa que eu fiz em segredo. Um belo dia, o diretor me chamou dizendo que ia me mandar para os Estados Unidos para ficar lá 2 anos, em Coral Gables, na Flórida, né? Ia ficar lá 2 anos. O que eu achava? Eu, em vez de eu ficar contente, alegre, né? Eu estava terminando o nivelamento do mestrado. A única coisa que eu consegui balbuciar para que ele ouviu, né? Ih, caramba, o mestrado, rapaz. Que mestrado? Eu estou fazendo mestrado. Ah, você está fazendo mestrado? Você não quer fazer o curso, então, nos Estados Unidos, porque você quer fazer um mestradozinho, né? Aí ele disse que ia botar o... Eu tinha um oponente lá na companhia, o Marcos. Aí falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o Marcos no seu lugar. Não, que se dane o Marcos, eu vou para os Estados Unidos. E fui. Aí eu só fui concluir esse mestrado, rapaz, já com... Eu tinha praticamente 54 anos, eu concluí o mestrado em administração, não pude aproveitar nada do que eu fiz na PUC. Aí comecei do zero outra vez e concluí o mestrado. Além do mestrado, eu fiz mais ou menos 8 MBAs. São cursos longos, né? E eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que esse meu gosto por estudo foi tanto de ouvir a minha mãe, que meu pai, depois que terminou com a construtora, ele começou a se submeter a trabalhar em várias empresas, como gerente, como profissional, cargo de chefia, mas ele não tinha terminado um curso de graduação na época, né? O pessoal terminava o ensino médio, né? O equivalente ao ensino médio, mas não terminava, não fazia uma graduação porque não precisava, né? Então, a minha mãe sempre jogava na cara do meu pai, você devia ter continuado a estudar, você devia, tá vendo? Era para você ter estudado. E eu ficava ouvindo aquilo, né, na minha mente. Isso me influenciou de tal maneira que eu passei a minha vida toda estudando. Sempre estudando, nem um desesperado, para nunca depender de ninguém. Pô. E efetivamente acertei. Né? Estudei tanta coisa. E nesse período que eu estava em Pernambuco, eu fui fazer um seminário teológico. Né? Fiz um seminário teológico, comecei na Igreja Congregacional, aqui no Rio de Janeiro. Depois fui terminar no Seminário Batista, lá em Recife, na Padre Inglês. Né? Aí eu concluí meus estudos teológicos. Eu estava precisando realmente estudar mais a parte espiritual. Eu me questionava demais as coisas da vida. E foi um grande ganho. Né? Estudei nesse seminário teológico, eu fui convidado 2 vezes
num concílio pastoral batista para ser um pastor de igreja batista, mas eu nunca pude aceitar, né? Se eu fosse um seminarista, saísse do seminário para ser um pastor de uma igreja, talvez eu nunca pudesse continuar a estudar e trabalhar nas empresas que eu trabalhava. Aí achei melhor pregar o evangelho nas empresas que eu trabalhava. Sempre que alguém me dá uma chance, eu falo do evangelho, né? É impressionante como os empresários precisam da palavra de Deus. É muito bom. Aí fiz esse seminário, concluí depois o mestrado, por influência da minha esposa. A minha esposa, eu casei com ela em 2004, janeiro de 2004, e ela é pedagoga, psicóloga, psicanalista clínica, é mestre em educação, é escritora de livros didático-pedagógico, tem um prêmio Jabuti 2005, né? Ganhou um prêmio Jabuti por um livro dela, chamado acho que é A Guerra dos Livrinhos, uma coisa desse tipo. Ela até me perdoe, ela não está me ouvindo. Sempre confundo os nomes dos livros dela. E esse livro já foi traduzido aí para uns 4 ou 5 idiomas, é um verdadeiro sucesso. Então, ela é escritora desde 1984. Mas o seu serviço de psicanálise eu não posso usar, né? Não tem como usar. E nunca precisei usar, na verdade. Mas é uma pessoa altamente capacitada, né? E hoje eu procuro ajudá-la muito na escola. Ela tem uma escola, né? Ela fez uma sociedade em 2014, dezembro de 2014, ela praticamente ganhou essa escola de presente, passou a administrar essa escola e não teve que investir nada, aí levou um sócio. Eu não queria ser sócio dela, porque eu lembrei da minha experiência como sócio no passado, né, que custou aquele meu primeiro casamento. Eu não quis ser sócio. Ela botou um rapaz com experiência financeira, um gerente financeiro de outra escola, botou como sócio, e foi um desastre. Foi um desastre. Em 2017, eu fiz uma auditoria na escola dela, estava quebrada, rapaz, puxa vida, a escola quebrada. E aí eu tive que assumir. Afastei esse sócio dela e passei a ajudá-la na escola, né? Eu não podia deixar a escola dela quebrar. Eu já era um consultor do Sebrae, né? Eu tinha um nome a zelar. Já pensou o pessoal saber que eu deixei a escola da minha esposa quebrar? Que tipo de consultor sou eu, né? Eu vivia tirando a empresa de falência e deixo a escola da minha esposa quebrar? Não podia. Aí comecei a ajudá-la em meados de 2017 e continuava pelo Sebrae, trabalhando pelo Sebrae. E a escola, de lá para cá, eu consegui tirar ela do buraco, né? Modéstia à parte, essa parte do meu pai eu peguei muito bem, né? Eu sou muito bom, modéstia à parte, em planejamento, finanças. Eu sou especializado também em marketing, aprendi também com Coca-Cola, né? Enfim, consegui levantar a escola. Hoje a escola está muito bem, está muito bem. Fechei recentemente um convênio com o Senai, né? Teremos o ensino técnico profissionalizante a partir de 2023. E a escola está muito bem. A escola está muito bem. Eu estou sempre aqui em Pernambuco, continuo ajudando ela, e estou sempre também no Rio de Janeiro, onde eu tenho essa parceria com o Adelino. Ajudei a criar uma outra empresa, né, no mesmo setor, e também ajudo meu filho, né? Meus filhos estão, graças a Deus, eles estão muito bem, consegui formá-los nas melhores escolas aí do Rio de Janeiro. Meu filho é um advogado de sucesso do BNDES, é um executivo atualmente, ele entrou lá como advogado. E minha filha trabalha na L'Oréal de Paris. Ela tem uma chefia, uma gerência lá. Minha filha não fala muito comigo, não. Depois que eu me separei da mãe dela, ela não gostou. Até hoje ela não gostou. Mas, enfim, são partes da vida de cada um e a gente tenta resolver da melhor forma possível, né? Então, essa é uma fala breve sobre a minha vida. Eu espero que sirva de motivação para muitos dos meus colegas, meus companheiros. Eu nunca parei, nunca vou parar de trabalhar, né? Eu sempre estou em busca de novos desafios. Estou com 67 anos, mas eu não paro, né?
E vivo de desafios. Vivo de desafios. É muito importante. Eu acho que todo mundo deve ter desafios na vida, independente da idade que vocês têm, devem ter desafios. Nenhuma empresa, né, no meu setor, nenhuma empresa anda sozinha, não existe empresa perfeita, né? Os setores que vocês trabalham também não existe. E quando entrei no Rotary com a perspectiva de conseguir fazer muito para muitos, né? Aproveitando essa experiência, essa bagagem que eu tenho, de transmitir todo esse conhecimento. Só tem graça eu poder transmitir esse conhecimento. Ajudei muita gente a ficar rica, formei quase 1.000 administradores de empresas, isso aí eu falo com muito orgulho, né? E a vida da gente tem que ser essa, ajudar o próximo, né? É a graça da vida, né? Não adianta nada você ficar dentro de uma casca achando que você é o todo-poderoso, você ficar rico e não ter mais uma família para cuidar. Então, essa é a graça da vida, ajudar o próximo, né? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Espero que tenham gostado e siga. Carlos, nós fizemos uma viagem com você. Maravilhoso. Olha, eu vou lhe dizer, tem muitas coisas em comum aí com você, eu acho que todos aqui nós temos. E graças a Deus nós estamos aí. Ieda, quer prosseguir ou eu posso dar prosseguimento, Ieda? Pode, por favor. Obrigado. Nossa, a garganta tá ruim, hein? Então vamos agradecer o Carlos mais uma vez pelo brilhante autorretrato, que foi não só um brilhante autorretrato, mas uma filosofia de vida. Tá aí seu certificado de palestrante, Rotary Clube do Rio de Janeiro, Rio Comprido, na pessoa da presidente Ieda de Paiva Porto, tem a honra de conceder a Carlos Roberto Arduim de Souza, engenheiro civil, NSC em Administração de Empresas, o presente certificado de agradecimento pela brilhante palestra intitulada Autorretrato, Quem Sou Eu?, em reunião virtual em nossa unidade rotária, Rio de Janeiro, dia 18 de julho de 2021, assinado pela Zélia Eraste, que é a secretária do clube, e Ieda de Paiva Porto. Tá? Muito obrigado, Arduim, será passado às suas mãos, com o maior carinho. Tá? Não vão haver perguntas, não? Quem queira falar? Vamos fazer a estatística rapidinho, daqui a pouco. Vamos fazer rapidinho, a gente abre para a senhora, tá, dona? Deixa eu só fazer a estatística rapidinho, a Ana, e eu volto para a senhora. Tá, obrigado. Obrigada. E eu vou pedir a Ieda para fechar, tá, Ieda? Você conclui, tá? Mesmo rouca, nos dá esse prazer. Um beijo para todos. Que vontade! Hoje tivemos presente em nossa reunião 14 participantes. Tivemos o nosso palestrante, Carlos Arduim. Tivemos Amália Maria da Costa Sena, do Rotary Clube Tijuca, Ciomara de Castro, do Caçapava Jequitibá, Daiane Varela, Rotaract Nova Iguaçu Leste, Ingrid Leal, do Rotaract Nova Iguaçu Leste, Zélia Erhardit, nossa companheira do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, Dona Ivone Chalfun de Matos, presidente emérita do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rocha Miranda, Ângela Vitório, também nossa companheira do Rio Comprido, Carlos Arduim, que já foi citado, nosso palestrante, Davi Ferreira, Anderson Porto, essa que vos fala, Ana Lúcia da Silva Teixeira, Ionice dos Santos e Alba Ferreira do Rotary Clube Maracanã. Tivemos presentes as GEAs, companheira Zélia Barbosa de Castro Erhardt, Amália Maria da Costa Sena, e associadas honorárias, Alba Ferreira, Amália Maria da Costa Sena e Ciomara de Castro. Muito obrigado. Vamos abrir para a dona Ivone fazer uma pergunta, Carlos? Só uma só, tá, dona Ivone? Pode ser, Ieda? Quer que eu encerre, faz a pergunta. Tá bom. Por favor, Ieda. Obrigada, companheiros do clube, por desempenharem com louvor as suas atividades. Chegamos ao final da reunião. Agradecendo a todos os amigos pela presença em nossa sala virtual. Sob o lema Imagine Rotary, encerramos a nossa reunião.
Ana, conduz a dona Ivone, por favor, para fazer pergunta. Valeu. Ana, Dona conduz a dona. Ivone, Oi, pode falar, Dona obrigada. Ivone. Só um instantinho, eu só queria colocar para todos que quiserem colocar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, é só levantar a mãozinha, que aí eu vou direcionando aqui, tá bom? Pode falar, Dona Ivone. Companheiro Carlos, eu não vou fazer pergunta, eu só vou lhe dizer o seguinte: escreva um livro contando tudo isso. Olha, o meu esposo foi mais ou menos assim. Quando ele veio do norte, de Sergipe, só tinha o 2º ano primário. E meu marido trabalhou em vários lugares, foi paraquedista, fez uma luta imensa, fez 3 faculdades. Nossa! Temos 8 filhos, 23 netos e 12 bisnetos. Infelizmente, o meu marido só teve um erro: não querer ir ao médico. Eu pedi várias vezes que ele escrevesse a vida dele, o sucesso que foi a vida dele. Formou os filhos e netos e tudo mais. Infelizmente, ele acabou não escrevendo, teve o H. pylori, um câncer no estômago, e, infelizmente, faleceu. Eu havia pedido a ele que fizesse esse livro para que os netos e filhos vissem o esforço que esse homem fez para chegar onde chegou. Ele foi nosso fundador do nosso clube, foi um homem maravilhoso, não é por ter sido meu marido, não. Os moradores de Rocha Miranda sabem disso, entendeu? Ele foi um homem que lutou pela vida e fez muita coisa, entendeu? E não quis escrever. Então, o conselho de uma esposa que tinha um esposo maravilhoso, um pai, um avô, bisavô, que merecia ter escrito tudo o que ele fez na vida dele. Eu aconselho a você a escrever esse livro. Você é um herói, você merece, já que a sua esposa tem facilidade de escrever, faça isso, porque é um grande exemplo. Eu faço reunião com os meus familiares e converso com eles sobre quem foi o avô deles. Então, meus parabéns. Obrigado. E que você faça isso, para servir de exemplo. Ieda, obrigada pela oportunidade de eu falar essas palavras. Muito obrigada, Ivone, obrigada. Obrigada pelo seu carinho. Nós é que agradecemos as suas palavras. Olha, você falando, e eu aqui lembrando de tudo que o meu marido fez. Faça isso. Escreva. Vou fazer. Eu estou tentando escrever para os meus netos e bisnetos sobre a vida do meu esposo. Olha, veio do norte no 2º ano primário, chegou a fazer 3 faculdades. Foi um brilhante advogado, entendeu? Foi um vitorioso em tudo que ele fez. Verdade. Então, aconselho a isso. Olha, te agradeço, viu, Ivone? Eu já tinha ideia de fazer isso, mas você não vai acreditar, eu não consigo tempo, né? Eu comecei a escrever já faz algum tempo, mas não consigo avançar muito por falta de tempo, né? Por causa dessas empresas que eu ainda continuo trabalhando. Mas eu espero um dia conseguir terminar esse livro, inclusive, como você bem disse, com o apoio da minha esposa, Isso. que teve sucesso como escritora. Olha, meu marido escrevia várias crônicas para o Jornal Globo, jornais da comunidade. Isso tudo eu estou tentando passar reunir, né? para a minha família.
Puxa vida, Obrigada. maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tá bem. Vou pensar nesse Arduim, assunto é com mais carinho. rapidinho. É Oi. rapidinho, Arduim. A tua história e a minha e a do Eloy tem muito a ver. Muito. Você me Olha, fez fazer uma viagem agora. Também mais patrão que ser independente. Que deu poxa, certo. Parabéns certo. para nós, parabéns para você. muito obrigado, Zélia. Doze, pelo um carinho. abraço na Lielba. Dou sim, com certeza. Obrigado, querido. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem vários agradecimentos no chat da Ângela. Deixa eu ver mais aqui. Da Ângela, da Ciomara, da presidente Ieda, da Amália. Tem vários agradecimentos, Arduim, por você ser esse exemplo de crescimento para você, para a sua obrigado. família, entendeu? A gente só tem a agradecer isso aí que a dona Ivone citou, é uma realidade, de você escrever para que sirva de exemplo para muita gente, para muitos de nós. Obrigada. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, como eu disse inicialmente, a gente falar sobre nós mesmos, eu acho mais difícil do que ouvir, né? E é no ouvir que a gente aprende muita coisa, né? Agradeço a vocês de ter exposto essa história toda. Até eu fiquei impressionado. Puxa vida, eu fiz isso tudo. E você disse que nunca não... tinha feito isso, né? Não. Eu não costumo olhar para trás, né? Eu nunca olho para trás. E para falar isso para vocês, eu tive que olhar para trás, né? É contra sempre aquilo que eu contra o meu comportamento, olhar para trás. Se você olhar para trás quando você está puxando o arado, isso aí é bíblico, né? Quando você está puxando o arado que está rompendo a terra e você olha para trás, você tropeça. Então, biblicamente, você não deve olhar para trás para que você não tropece nos erros do passado. Mas o erro é um aprendizado. É verdade, o erro é um aprendizado, também acho. Cada erro é um aprendizado. É verdade. Aí você não olha mais para trás, você continua sempre olhando para frente. Não, procura consertar. Tenta consertar para que não torne a errar. É verdade. É verdade. Muito boa observação. Presidente Ieda, não tem mais nenhuma colocação. A Alba aqui queria falar alguma coisa? Então, só, presidente Ieda. Eu só quero fazer um elogio ao Arduim, né? Foi excelente, adorei. Eu não sou muito de falar, não, viu, Arduim? Não sou muito de falar, não. Muito bom. Mas eu adorei a sua exclamação. Esse falar muito vem da experiência de professor, viu? 7 anos dando aula, né? Falei demais. Não falou, não, Arduim. O Anderson estava assistindo, que é o nosso filho, e eu tenho certeza que ele lembrou do pai, porque o Porto vendeu muita flâmula no Maracanã e muita camélia no Alto da Boa Vista. Ele começou como você, como seu pai, não vendendo amendoim, como meu pai, mas vendendo camélias no Alto da Boa Vista, vendendo do Álvaro da Camélia e vendendo, foi graxete no Maracanã e vendia flâmulas no Maracanã. Foi assim que ele conseguiu. Ele conta isso para os filhos, aonde ele chegou, entendeu? E tudo que ele pôde oferecer aos filhos. Isso me levou também lá atrás. É uma experiência de que você pode tudo, desde que você acredite. Né? Você pode Exatamente. Muito legal. Obrigado a todos. Tá? Foi muito bom. Foi muito bom. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Que agora eu vou levar o Porto para o médico.